Pois então, terror e horror, apesar de serem termos parecidos, possuem sim as suas diferenças. Mesmo que ambos andem lado a lado nas obras, em geral possuem aspectos específicos nas suas diferenciações descritivas que o qualificam em suas nomenclaturas. Muito presentes em obras que abordam situações em que buscam explorar o medo, o desconforto, a aflição, o pânico e termos que tangem essas situações, se torna muito comum querer dizer que horror e terror são a mesma coisa, mas não. Pois um acontece na antecipação de uma situação e o outro após o que aconteceu. Porém, existe outro termo que também pode acompanhar o terror e o horror, que é o suspense. Ai, Chaves, mas o suspense é você sentir medo da situação e esperar pelo susto. Nada disso, ou quase isso também. Tá confuso? Bora entender então. Mas antes de menos, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para apoiar o trabalho desse lobo solitário, pois é de graça, você não paga imposto por isso e vai estar me dando uma força enorme para crescer por aqui de forma independente e a trazer conteúdos legais para vocês toda semana. E também me sigam nos meus perfis do Instagram. Link aí no bolso! Para se entrar em uma explicação desse tipo, é importante entendermos que suspense, terror e horror são terminologias que descrevem determinadas situações de um momento em uma obra, onde cada um dos três respeitam suas regras de tempo em que acontecem, além também de serem considerados gêneros tanto literários como filmográficos e também dos games, séries, animes e tudo mais. Essa regra é importante de se entender bem por conta de que cada um dos termos descreve o momento do que se está acontecendo, porém podendo acontecer quase que ao mesmo tempo. Lembre-se, eu disse quase e não ao mesmo tempo, pois o suspense e o terror podem sim acontecer quase que juntos. E explicando dentro dessa ordem de acontecimentos, vamos começar pelo suspense. Para nós esse termo tem essa denominação descritiva, mas lá nos Estados Unidos esse gênero é conhecido como thriller. Não exatamente esse thriller, mas para identificar obras que abordam situações de tensão, medo e em alguns casos desconforto também, e bem por conta da sensação que sentirmos em determinadas situações em que o suspense acontece. Para construir um suspense são necessários alguns elementos como, por exemplo, personagens que o público possa se identificar, o mistério por trás de uma trama, seus fatos, objetos de relação próxima e por aí vai. Vale também lembrar que o suspense pode ser um gênero híbrido ou, no caso para entender direto, estar presente em diversos outros gêneros como ação, terror, sci-fi, temas policiais e entre outros. Filmes como, por exemplo, Por um Fio, Parasita, O Sexto Sentido, Ex Machina, Seven e Corra descrevem bem essa terminologia onde mesmo que alguns desses já citados tenham o seu gênero base, o suspense também é um elemento de desenvolvimento narrativo para a construção da história. É importante salientar que o termo thriller, inicialmente popularizado após os filmes de Alfred Hitchcock, abrange todos os conteúdos de suspense / mistério, mas ambos não são na totalidade a mesma coisa. No fim das contas, essa nomenclatura foi criada para nomear obras noir e investigativas, enquanto o suspense é mais um elemento que pode ser usado para dar mais tensão para essas narrativas. Já para nós, é um gênero da área artística chamado de suspense. E vamos agora a um dos meus favoritos, que é o terror. Bem, na verdade eu gosto de todos mesmo, mas enfim. O terror é um gênero relativamente popular no cinema desde o início do século XX. Os curtas-metragens O Diabo e Dr. Jekyll e Sr. Hyde, ambos produzidos em 1908 nos Estados Unidos, são considerados os primeiros filmes de terror. No entanto, somente no final da década de 70 o terror começou a figurar na agenda dos estudos de cinema. Na década de 20, logo após a Primeira Guerra Mundial, o horror se tornou um meio importante para expressar o impacto emocional da guerra. O expressionismo alemão foi uma das principais formas de arte a fazer isso no cinema, com obras como O Gabinete de Dr. Caligari, de 1920, e Nosferatu, de 22. Após o sucesso do terror alemão, Hollywood começou a investir mais em filmes de terror na década de 30, lançando Frankenstein e Drácula, onde esses filmes deram início a um período de filmes de terror de baixo orçamento em Hollywood na década de 40, com Cat People, Eu Andei com um Zumbi, A Sétima Vítima e O Homem-Leopardo. A maioria desses filmes estão associadas a um tipo de terror conhecido como Grand Guignol, ou, no caso, terror naturalista por suas características teatrais e melodramáticas.
Já na década de 50, a produção dos filmes de terror trouxe uma mudança consideravelmente significativa em suas novas produções, como o lançamento das novas versões de Frankenstein com o título A Maldição de Frankenstein de 57 e Drácula de 58. Sim, este interpretado por Christopher Lee. Os filmes dos anos 50 apresentaram uma forma mais híbrida de terror, combinando elementos de ficção científica e iniciando um novo ciclo para o gênero do cinema. No entanto, a principal mudança dos filmes de terror só aconteceu em 60 com Psicose, que é geralmente considerado um ponto de virada como o começo de algo novo, como o filme que localizou o terror de forma firme e influente dentro da psique moderna, do mundo moderno e da família moderna da atual época. Essa mudança de direção a um aspecto mais psicológico do terror/horror inspirou filmes de perseguição e serial killers da década seguintes. O gênero terror no cinema mudou muito ao longo dos anos, e isso acontece não só porque o contexto muda e, portanto, a arte como meio de expressar sentimentos e pensamentos também muda, mas também pela necessidade de criar novas formas de evocar o terror. Portanto, não é fácil encapsular todos os filmes de terror em uma estrutura específica e parece mais útil pensar em horror como um termo abrangente que envolve várias subcategorias diferentes de filmes de terror, todas unidas por sua capacidade de horrorizar. Essa resposta que um filme de terror é projetado para provocar é, portanto, um traço definidor mais crucial do gênero de terror do que qualquer conjunto de convenções, tropos ou mesmo estilo. A principal característica do gênero de terror é evocar o sentimento de horror, buscar meios de traçar caminhos que conduzam a trama ao seu resultado de impacto, no qual chegamos ao horror, a resposta da reação repulsiva à consequência que o terror trouxe ou mesmo causou. Podemos dizer que a definição entre ambos não é senso comum, pois se você perguntar para uma pessoa sobre filmes que causam medo e qual a diferença entre horror e terror, ela provavelmente diria que sabe que há uma diferença, mas não saberia exatamente apontar no que ela consiste. Terror é uma condição de medo causada por uma determinada situação, ficando em um estado de pavor. A pessoa que assiste um filme de terror fica amedrontada, sente a necessidade de ter alguém por perto ou até mesmo se esconde da situação. Em outras palavras, ela sabe que vai ficar no cagaço, até mesmo antes de ver o motivo. O terror é geralmente descrito como o sentimento de medo e expectativa que precede a existência do horrível. E o horror é o sentimento de repulsa que geralmente acontece depois que algo assustador é visto, ouvido ou mesmo experimentado. O horror está mais relacionado à consequência de ficar chocado ou assustado, enquanto o terror está mais relacionado à ansiedade ou medo. Ou seja, terror é mais ligado ao medo psicológico, à expectativa, ao temor de um acontecimento assustador, enquanto o horror é mais ligado ao pavor, à repulsa física ou aquilo que choca a vista de quem o experimenta. Aquilo que fica na memória e causa impacto, fazendo você pensar e reviver o que sentiu também é horror. E ele é tão mais importante quanto o suspense e o terror juntos, pois na transição do terror para o horror, a sensação do horrível não pode se valer apenas do puro choque. A revelação deve ser tão aterrorizante e construída quanto a mera ideia da revelação. E é por isso que o horror é uma emoção tão importante quanto o terror, pois ele será o resultado final de todo o terror desenvolvido durante uma trama, ocasionando em uma revelação tão impactante ou horrorosa, no bom sentido, obviamente, ao ponto de marcar a sua lembrança como um trauma. A sensação de horror em si não precisa acontecer apenas no final do filme, como uma conclusão do desfecho final, mas sim também para dar contexto e significado para a obra em um todo. Filmes como O Exorcista, O Bebê de Rosemary, Centopeia Humana, A Órfã, Jogos Mortais, Viagem Maldita e A Noite dos Mortos-Vivos são filmes que descrevem especificamente em suas narrativas isso, além do terror como um dos aspectos que também ajudam a construir a linha do roteiro, o horror como elemento principal da obra. Porém, é importante entendermos o contexto desse gênero em certos países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Inglaterra, pois lá não existe o gênero terror, e sim apenas o horror. Ai, Chaves, tá tudo confuso nessa porra. Se acalma, seu ansioso. Bem, na verdade, a terminologia do gênero horror já abrange o terror também, especificamente em países que se utilizam da língua inglesa,
sempre vai se referir a essas obras apenas como horror. E essa denominação é algo apenas que se diferencia por questões culturais, pois mesmo com todas essas diferenças e explicações dadas, referindo-se a gênero de entretenimento, ambos os termos se referem à mesma coisa, diferenciando apenas o idioma e a cultura em si. E se caso vocês souberem de algum outro país que usa apenas uma terminologia ou outra para abranger este contexto, no caso desses tipos de obras, deixem nos comentários. Terror e horror são palavras que sim, quase sinônimos entre elas, porém, servem para diferenciar emoções, algo bastante subjetivo e empírico de uma pessoa para outra. Você pode sentir terror e sentir horror, e isso pode variar até mesmo com outros gêneros de filmes que trabalham ambos esses aspectos de forma concomitante em suas narrativas. Vai muito em conta a maneira de como esses elementos irão causar tais reações em você. Mas e você? Gosta de obras com esses temas e assuntos? Deixe nos comentários a sua opinião, o que vocês acham sobre obras desses gêneros, e se quiserem indicar algum conteúdo relacionado, fiquem à vontade. Falem sobre outros assuntos, outros temas, o que vocês quiserem, mas sempre com educação. Curtam, compartilhem com os seus próximos, não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui, vejo vocês na próxima. Beijo bela, abraço fera e tchau!